prosseguindo com Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, editora Zaha. Capítulo 3º, Tempo/Espaço. Retornemos ao empreendimento de George Hazelden, Heritage Park, o condomínio com segurança privada de excelência. Nada escapa aos olhos da segurança privada do Heritage Park. Hazelden é bastante explícito quando esclarece as vantagens de Heritage Park sobre os lugares onde a maioria das pessoas vive hoje em dia. Hoje, a primeira questão é a segurança. Queiramos ou não queiramos, é o que faz a diferença. Quando eu cresci em Londres, tínhamos uma comunidade. Você não fazia nada de errado porque todos o conheciam e contariam para seu pai ou para sua mãe. Queremos recriar isso aqui. Uma comunidade que não precisa se preocupar. Então, é assim. Ao preço de uma casa no Heritage Park, você ganha acesso a uma comunidade. Comunidade é hoje a última relíquia das utopias da boa sociedade de outrora. É o que sobra dos sonhos de uma vida melhor, compartilhada com vizinhos melhores, todos seguindo melhores regras de convívio. Porque a utopia da harmonia reduziu-se realisticamente ao tamanho da vizinhança mais próxima. Por isso, a comunidade é um bom argumento de venda. Todos querem partilhar uma comunidade. Por isso também, nos prospectos distribuídos por George Hazelden, o incorporador, a comunidade foi colocada como o complemento indispensável na propaganda, embora ausente em outros projetos, dos bons restaurantes e pitorescas pistas de treinamento que outras cidades também oferecem. Note-se, no entanto, qual é o sentido dessa reunião comunitária. A comunidade que Hazelden lembra de seus anos de infância em Londres e quer recriar nas terras virgens da África do Sul é, antes e acima de tudo, senão apenas um território vigiado de perto, onde aqueles que fazem algo que desagrada aos outros provocam seu ressentimento e são, por isso, prontamente punidos e postos na linha, enquanto os desocupados, vagabundos e outros intrusos que não fazem parte são impedidos de entrar ou, então, cercados e expulsos. A diferença entre o passado afetuosamente lembrado e sua réplica atualizada é que o que a comunidade das memórias da infância de Hazelden obtinha usando olhos, línguas e mãos, casualmente e sem muito pensar, no Heritage Park é confiado a câmeras de TV ocultas e dúzias de seguranças armados verificando senhas nos portões e discretamente ou ostensivamente, se necessário, patrulhando as ruas. Trata-se de uma comunidade autocercada e toda controlada por inteligência artificial. Segurança privada suprida pelo melhor que a inteligência artificial pode proporcionar. Heritage Park. Um grupo de psiquiatras do Victoria Institute of Forensic Mental Health na Austrália, advertiu recentemente que mais e mais pessoas estão denunciando falsamente terem sido vítimas de assaltantes, gastando credibilidade e dinheiro público. Dinheiro que, como dizem os autores do relato, deveria ser canalizado para as verdadeiras vítimas. Alguns dos falsos denunciantes investigados foram diagnosticados como vítimas de severas desordens mentais e acreditavam estar sendo assaltados em seus delírios de que todos conspiravam contra eles. Poderíamos comentar as observações dos psiquiatras dizendo que a crença na conspiração dos outros contra nós não é novidade.
Seguramente atormentou certos homens em todos os tempos e em todos os cantos do mundo. Nunca e em nenhum lugar faltaram pessoas prontas a encontrar uma lógica para sua infelicidade, frustrações e derrotas humilhantes, atribuindo a culpa a intenções malévolas e mal-intencionados planos alheios. O que é novo é que são os assaltantes, juntamente com os vagabundos e outros desocupados, personagens estranhos ao lugar em que se movem, que levam agora a culpa, representando o diabo, os íncubos, maus espíritos, duendes, mal-olhado, gnomos malvados, bruxas ou, no pitoresco, os comunistas embaixo da cama. Se as falsas vítimas podem gastar a credibilidade pública, é porque assaltante já se tornou um nome comum e popular para o medo ambiente que assola nossos contemporâneos. E assim, a presença ubíqua dos assaltantes tornou-se crível e o temor de ser assaltado amplamente compartilhado e difuso por toda a sociedade. Todos andam com medo. A cada esquina eu posso ser assaltado. Daí, os políticos oportunistas se apropriam dessa narrativa e deitam e rolam. E se pessoas falsamente obcecadas pela ameaça de serem assaltadas podem gastar o dinheiro público, é porque o dinheiro público já foi destinado de antemão, em quantidades que crescem a cada ano, para o propósito de identificar e caçar os assaltantes, vagabundos e outras versões atualizadas daquele terror moderno, o mobile vulgus, os tipos inferiores de pessoas em movimento, surgindo e se espalhando em lugares onde só deveriam estar as pessoas certas. E porque a defesa das ruas perigosas, como outrora o exorcismo das casas assombradas, é reconhecida como um objetivo digno de ser perseguido e como a maneira apropriada de proteger as pessoas que precisam de proteção contra os medos e perigos que as fazem sobressaltadas, nervosas, tímidas e assustadas. Todos estão com medo. A qualquer esquina eu posso ser assaltado. Citando City of Quartz, 1990, de Mike Davis, Sharon Zulkin descreve a nova aparência dos espaços públicos de Los Angeles, reformados pelas preocupações com a segurança dos seus habitantes e de seus defensores eleitos ou nomeados. Os helicópteros unem nos céus sobre os guetos. A polícia hostiliza os jovens como possíveis membros de gangues. Os proprietários compram a defesa armada que podem ou têm coragem de usar. Os anos 1960 e 1970 foram, diz Zulkin, um divisor de águas na institucionalização dos medos urbanos. Por coincidência, os anos 1960 e 1970 foram anos de afirmação e consolidação do neoliberalismo do capital financista. Os anos 1960 e 1970 consolidaram o capitalismo financeiro neoliberal, em vigência até ao dia de hoje. Os eleitores e as elites, uma ampla classe média nos Estados Unidos, poderiam ter enfrentado a escolha de apoiar a política governamental para eliminar a pobreza, administrar a competição étnica e integrar a todos em instituições públicas comuns. Escolheram, ao invés disso, comprar proteção privada, estimulando o crescimento da indústria da segurança privada.
à custa da segurança pública, porque o orçamento destinado à segurança pública cada vez mais encolhe, dados os subsídios para o fomento à indústria da segurança privada. E as ações das empresas de segurança privada só sobem nas bolsas de valores do mundo afora. É a financeirização da economia. Prolifera-se o mal-estar social em benefício do capital financista das bolsas de valores. O perigo mais tangível para o que chama de cultura pública está para Zulkin na política do medo cotidiano. Todos estão com medo. A qualquer momento, em qualquer esquina, eu posso ser assaltado. O espectro arrepiante e apavorante das ruas inseguras mantém as pessoas longe dos espaços públicos e as afasta da busca da arte e das habilidades necessárias para compartilhar a vida pública. Lembremos-nos dos gregos. O fazer artístico dos gregos nos espaços públicos. Endurecer contra o crime, construindo mais prisões e impondo a pena de morte são as respostas mais corriqueiras à política do medo. Prendam toda a população. Ouvi o homem dizer no ônibus, reduzindo a solução a seu ridículo extremo. Outra resposta é a privatização e militarização do espaço público, fazendo das ruas, parques e mesmo lojas lugares mais seguros, mas menos livres. Ambiente totalmente controlado, o controle da vida social em absoluto. A comunidade definida por suas fronteiras vigiadas de perto e não mais por seu conteúdo. Que mudança de paradigma, hein? A comunidade definida por suas fronteiras vigiadas de perto e não mais por seu conteúdo. A defesa da comunidade traduzida como o emprego de guardiões armados para controlar a entrada. Assaltante e vagabundo promovidos à posição de inimigos número 1. Compartimentação das áreas públicas em enclaves defensáveis com acesso seletivo. Separação no lugar da vida em comum. Essas são as principais dimensões da evolução corrente da vida urbana. Vale a repetição. A comunidade definida por suas fronteiras vigiadas de perto e não mais por seu conteúdo. A defesa da comunidade traduzida como o emprego de guardiões armados para controlar a entrada e todos os acessos. Drones sobrevoando o perímetro para controlar o ambiente. Assaltante e vagabundo promovidos à posição de inimigo número 1. Compartimentação das áreas públicas em enclaves defensáveis com acesso seletivo. Separação no lugar da vida em comum. Essas são as principais dimensões da evolução corrente da vida urbana.